Gente, muita gente tem dúvida de como que funciona um contrato de mensalista e de como que ele é aplicado na prática. Eu também não entendia e ao longo do tempo eu fui entendendo como que funciona, então estou fazendo esse vídeo para ver se traz um pouco desse entendimento para todo mundo, porque todo mundo aqui sabe que muita gente fica em dúvida. Fala assim, nossa, mas como que eu estou devendo horas? Eu fiz todos os plantões, eu não troquei nenhum. Então, com isso aqui, todo mundo vai conseguir entender por que que isso acontece e qual que é a lógica do contrato. A gente tem na unidade vários contratos de 60, 120, 150, 200, 220 horas, cada um tem um. Então, eu peguei aqui como exemplo um contrato de 180 horas. Como que a gente faz o cálculo para saber quanto que essa pessoa precisa trabalhar por dia, por semana, por mês? A gente pega as 180 horas e divide por 30 dias para saber qual que é a carga horária diária, que vai ser 6 horas por dia. Só que a gente não trabalha os 30 dias do mês. Por definição, pela CLT, a cada 6 dias trabalhados é um dia descansado e remunerado. Então, como que a gente faz a conta? A gente vai pegar essas 6 horas da carga horária diária, multiplicar por 7, vão dar 42 horas por semana. A gente vai trabalhar as 42 horas? Não, porque são 6 dias trabalhados. Então vai ser 6 vezes 6, 36 horas trabalhadas, e 6 vezes 1, 6 horas de descanso semanal remunerado. Daí que vem o nome, descanso semanal remunerado, porque a gente está descansando, é um dia que a gente não trabalha, e a gente é remunerado por ele, porque um contrato mensalista funciona assim. E aí como que funciona no final do mês? Muita gente erra nesse momento aqui, porque pega as 36 horas por semana, multiplica por 4, dá 144, fala assim, eu tenho que fazer 144 horas. Aí faz 144 e às vezes fica devendo horas e não sabe por quê. Como que funciona? Não é 4 semanas por mês, não tem por que a gente multiplicar por 4 porque não vai fechar a conta. Quantas semanas tem no mês? Vai ser 30 dividido por 7, que vai dar 4,28. Então a gente pega essas 36 horas de trabalho líquido, né? Por semana, multiplica pela quantidade de semanas no mês, que é 4,28, vai dar 154 horas. Então, quem tem um contrato de 180 horas não trabalha 180, não trabalha 144, trabalha em média 154. E o restante das horas é o descanso semanal remunerado, que fazendo a conta aqui dá certinho. 6 horas de descanso por semana vezes 4,28, que vai dar 25, que somando com a 154 aqui vai dar exatamente as 180 horas do contrato. Quer dizer que das 180 horas a gente trabalha 154, descansa 25 e é remunerado por todas essas horas, justamente por causa do descanso semanal remunerado. Peguei aqui outro exemplo, de um contrato de 120 horas, por exemplo. 120 dividido por 30 vai dar 4 horas por dia. Vezes 7, 28 horas por semana. Trabalha as 28? Não, trabalha 24 porque 4 é o descanso semanal remunerado. Como que fica no final do mês? 24 horas por semana vezes 4,28 semanas por mês, 102 horas. E 4 horas por semana vezes 4,28 semanas por mês, 17 horas. Então, quem tem um contrato de 120 horas, trabalha 102 horas em média e descansa de 17 em um mês, certo? E aqui eu coloquei uma tabelinha com todos os contratos que tem na unidade. Aqui você consegue ver certinho, por exemplo, um contrato de 150 horas. 5 horas por dia, aí vezes 6 dias trabalhados na semana, 30 horas. Quer dizer que quem tem um contrato de 150 horas vai trabalhar 30 horas por semana. E no final do mês, 128 horas, em média. Como que a gente vai fazer uma escala de 154,29 horas, 171,43 horas? Não tem como. Por isso que a gente não faz uma escala com base em uma carga horária mensal, mas a gente consegue fazer uma escala com base em uma carga horária semanal de 42, 40, 36, 30 horas. E é assim que é feito no sistema, que é o que eu vou mostrar agora. Então, usando o esquema de carga horária semanal e escala semanal, a gente consegue lançar no sistema essas horas para bater certinho com o exigido pela CLT. Por exemplo, aqui tem um contrato novamente de 180 horas. A gente já entendeu por que são 36 horas por semana, naquele slide anterior. Então, como que isso pode ser lançado no sistema, essas 36 horas por semana? Pode ser, por exemplo, segunda a sexta das 7 às 13, que vai dar 6 horas por dia, mais sábado das 7 às 13, que vai dar 6 horas também. Então, com isso, vão ser 36 horas por semana, certo? Isso é uma forma de ser lançado no sistema essa escala. Só que tanto faz como é lançado. Por exemplo, uma opção B aqui, segunda a sexta das 7 às 13, que vai dar 30 horas por semana, mais um plantão de final de semana de 24 horas por mês. De todo jeito, vai dar uma média de 6 horas por semana, que vai dar 6 horas por semana, que vai dar 36, quando a gente somar com esses 30 aqui. Do mesmo jeito, o contrato de 120 horas, a gente já viu
porque que são 24 horas por semana, né? E aí é como que a gente vai lançar essas 24 horas por semana? Pode ser, por exemplo, terça e quinta das 7 da noite às 7 da manhã. 2 plantões noturnos por semana vai dar 24 horas por semana. Pode ser também sábado e domingo das 7 às 19, vai dar 24 horas por semana. Isso aqui que vai aparecer no sistema para a gente, tanto faz que dia que é. Por quê? Porque se você não for no dia que é fixo seu no sistema, você vai ficar com falta. Só que se você for no dia que não é seu dia no sistema, você vai compensar aquelas horas. Então você fica negativo num dia, positivo no outro, compensa. O importante é você fazer as 24 horas por semana, que dessa forma no final do mês vai dar certinho. E aí com isso a gente faz uma equivalência, uma escala do sistema com a escala real. A gente sabe que a nossa escala real é muito específica, cada pessoa tem um plantão diferente, às vezes tem um fixo na primeira semana, tem outro fixo na quarta semana e outro ali na terceira, então não tem como a gente lançar no sistema uma escala específica para cada um, porque é impossível, né? São escalas que mudam o tempo todo, não seria viável isso acontecer. Então, como que você faz para saber qual que é a sua escala do sistema? Você vai lá na sua folha de ponto, vai clicar em visualizar aqui no cantinho, em anexos, né, e clicar em visualizar horário. Quando você clicar aqui, vai aparecer qual que é a sua escala do sistema. Por exemplo, essa escala aqui é a escala de 180 horas. Segunda a sexta, das 13 às 19, sábado e domingo, das 7 às 19, uma vez por mês só. Certo? Então, o que vai dar isso aqui? Sábado e domingo, das 7 às 19, uma vez por mês, vai dar 6 horas por semana. Mais as 30 aqui de segunda a sexta, 36 horas por semana. Se bateu a carga horária semanal, tá tudo certo, porque é assim que tem que ser. Só que também tem outra opção. O mesmo contrato de 180 horas, ele pode ter uma escala diferente no sistema. Por exemplo, aqui, ó, segunda a sexta das 9 às 15 e sábado das 7 às 13. Em vez de ser lançado como aquele final de semana uma vez por mês, foi lançado como todo sábado das 7 às 13. O que muda na prática isso? Nada, vai ser 36 horas por semana da mesma forma. Isso aqui seria uma escala de quem faz aquela cobertura amanhã, das 9 às 15, e tem que fazer o final de semana também. Outro exemplo aqui, lá no sistema, um contrato de 120 horas, vão ser 24 horas por semana. Terça e sexta, das 19 às 7, é 24 horas por semana, certo? Então, poderia ser aqui segunda e quinta, poderia ser quarta e sexta, poderia, tanto faz. Porque se você pegar a quantidade de segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábado e domingo do ano, vai ser 52 dias de cada um desses dias. Então, no final do ano, não importa qual seja o seu dia da semana aqui, você vai ter feito a mesma carga horária. Por isso que funciona. E aí, como que você vai fazer na prática para calcular o que você tem que fazer, quanto que você vai ficar devendo, quanto que você tem que fazer em cada ciclo e assim por diante? Você precisa ver aqui, ó, aqui em cima, o período. Aqui está começando de 16/7 até 15/8, certo? Então, o que é esse saldo anterior aqui? Quer dizer que até o dia 15/7, que é um dia antes de começar esse período atual, você estava devendo 2 horas, certo? Não adianta a gente olhar isso aqui, ó. Esse atual aqui, banco de horas, o saldo atual, esse saldo após período aqui também não adianta. O que importa é a gente saber quanto que a gente estava devendo até o ciclo anterior, para a gente saber quanto que a gente precisa fazer nesse ciclo. Porque isso aqui é uma escala que ainda está em andamento, é uma folha que ainda está em andamento. Então ainda tem plantões que você faltou, mas você vai recompensar depois, porque a escala real é diferente da escala do sistema. Então esse valor aqui de 8 horas positivas não serve de base para nada, a gente ignora ele, considera só o anterior e sabe que esse saldo anterior é em relação ao dia 15/7, que seria um dia antes desse início do período atual, certo? Então eu sei que eu estou devendo 2 horas. Se eu estou devendo 2 horas, eu vou ver agora quanto que eu tenho que fazer nesse ciclo. Peguei aqui um exemplo prático. Contrato de 180 horas mensais. A gente já viu que vão ser 36 horas semanais. Então, 180 horas mensais, 36 horas por semana, período do ciclo, 16/7 a 15/8. Como que você sabe quantos plantões, quantas horas você precisa fazer nesse ciclo? Você vai ter que ir lá na sua escala, olhar qual que é ela, por exemplo, aqui segunda a sexta, 13 às 19, sábado e domingo, uma vez por mês. Aí você vai vir aqui e vai considerar isso. Aí você vai contar quantos dias tem de segunda a sexta no período, que é 22, e quantas horas de final de semana você vai fazer, que vai ser sempre 24, com um contrato de 180, que é horizontal, né? E aí como que você faz a conta? 22 dias vezes 6 horas, 132 horas. E o plantão de final de semana de 24 horas,
vai dar 156 horas. Aí você vai pegar essas 156 horas, vai conferir com a escala real, que é aquela coloridinha, que eu mandei o link lá no grupo, e vai ver se está dando 156, está certinho. Se está dando menos, você vai ficar com o banco negativo, e se a sua carga horária real está dando mais do que essa carga horária esperada para você nesse mês, aí você vai ficar com o banco positivo. Então aquelas 2 horas, vamos supor que você fica 6 horas positivo, você vai ficar com 4 horas no final de saldo. Pegando outro exemplo agora que pega um feriado, por exemplo. Aqui é o mesmo contrato de 180 horas, só que é uma pessoa que faz de segunda a sexta, mais sábado 7 às 13. Isso aqui é aquela escala do sistema que a gente viu, que é essa aqui, ó. De segunda a sexta, das 9 às 15, mais sábado das 7 às 13. O que acontece? São 22 dias de segunda a sexta nesse período, e isso aí você conta na prática aqui no calendário mesmo. Pega o calendário, conta quantos dias tem de segunda a sexta, ou quantas terças e quintas, né? Por exemplo, se for a sua escala. Vê quantos dias tem, e aí você vai multiplicar por 6, deu 132 horas. Aí você pega os sábados, 4 dias, porque a pessoa faz sábado aqui, né? Pega o sábado, faz vezes 6 horas, dá 24, então daria 156 horas. Só que dia 15/8 é feriado, e ele é um feriado que caiu num sábado. Então, um dos sábados que a pessoa deveria fazer pelo sistema não será cobrado, porque é feriado. Então, na verdade, vão ser 156 horas, só que aquelas 6 horas do feriado do dia 15/8, que a pessoa está escalada, ela não vai precisar fazer, então vai ser 150 horas. E a lógica é a mesma, pega a escala real, vê quantos plantões você vai fazer, se ficar maior do que 150, você fica com banco positivo, se ficar menor do que 150, você fica com banco negativo. E aí, por exemplo, esse aqui, que eu falei antes, é até 15/8, também é feriado aqui 15/8. E se esse sábado aqui, ó, que a pessoa faz fixo uma vez por mês, der no dia 15/8, aí também não vai ser cobrado dela. Ela também vai ter que fazer 150 horas. E como que você vê se bateu ou não? Você vê lá na sua escala. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que sábado e domingo que a pessoa trabalhou, aqui na direita a gente consegue ver, ó, das 7 às 19. Ela trabalhou no dia 18/7 e 19/7, então só daqui a um mês para ela trabalhar de novo. Então no dia 15/8 ela não vai estar escalada no sistema. Então a carga horária vai ser cobrada dela, porque é um dia que não era feriado, que é dia 18 e 19. E aí você vê novamente, depois que acabar o ciclo, quanto que ficou o seu saldo para poder calcular o próximo. E vai variar mês a mês, nem todo ciclo tem 22 dias de segunda a sexta. A quantidade de terças e quintas a cada ciclo vai alterar, é por isso que dá essa diferença. E não é 4 vezes a carga horária semanal, que vai dar 144 horas, por exemplo, ou 24 vezes 4, que vai dar 96 horas, por exemplo. Tem gente que tem um contrato de 120, acha que precisa fazer 96 todo mês. Não é. Tem mês que vai ser 108, tem mês que vai ser 96, e assim por diante, varia. A forma de calcular é essa forma que eu fiz aqui, na prática, para poder calcular certinho quantas horas precisa fazer. Tem várias outras particularidades, por exemplo, lançamento de atestado, lançamento de férias, como que isso vai ser lançado na folha de ponto. E aí é coisa mais detalhada, mas se alguém tiver dúvida pode me chamar também que eu posso tentar ajudar a entender.